Então agora eu vou começar a citar as técnicas de assertividade, as técnicas colocadas aqui. A situação que você deve dizer não, a situação que você deve treinar no cotidiano, é muito da tua natureza que você deve perceber. Eu citei a questão do trabalho, do relacionamento, mas existem inúmeras situações. E eu não consigo te dizer qual é, ou se você precisa disso, porque como eu mencionei aí em episódios anteriores, a psicoterapia, ela é uma mentoria individual. Então ali o psicólogo vai conseguir te dizer algo para você, algo que se aplica possivelmente só na tua vida. E aqui eu estou falando de maneira geral, algo genérico que se aplica na vida de todo mundo, mas não é específico para a tua vida. Então é a diferença aí dos vídeos para terapia. Embora tenha muito conteúdo, praticamente todo o conteúdo aqui é de utilidade pública. Eu diria que todo o conteúdo menos as minhas histórias, né? Porque as minhas histórias são importantes apenas para os meus fãs, para os meus seguidores, não é de utilidade pública, mas as técnicas e os conteúdos aqui do canal são essenciais. Então vamos para a primeira técnica. Escuta ativa. É você ouvir com empatia e compreender o ponto de vista do outro. Então é você aceitar o que o outro está falando, colocar-se no lugar do outro e se imaginar diante do outro. É claro que as pessoas que têm a comunicação passiva, que são passivas em relação aos desejos dos outros, elas têm naturalmente uma escuta ativa e elas têm esse ponto. Tanto que elas têm isso exagerado. E o problema é que elas não conseguem se pôr no lugar de si mesmo. Elas sacrificam o próprio bem-estar, as próprias vontades, em virtudes das vontades das outras pessoas. Então a escuta ativa é interessante, é boa, é uma ferramenta muito útil, mas deve ser colocado limites nesse sentido. Técnicas, aqui a próxima. Comunicação do eu. Expressar sentimentos e opiniões em primeira pessoa. Eu não quero, eu não posso, eu não preciso, isso não é para mim, no momento não estou podendo. Maneiras de você respeitosamente dizer que não quer aquela situação. Eu lembro de um paciente, falando aí de atendimento dele, da mulher dele, e acabava que entrava sempre na questão do casal, até foi feito alguns procedimentos de atendimento de casal, no caso, e ele falava, por exemplo, eu sou um péssimo cliente, porque eu penso no meu dinheiro e penso se eu realmente estou precisando daquilo. E tem pessoas que elas são boas clientes, que alguém não precisa nem oferecer e ela já está comprando. Qual que é o problema disso? O problema é que se isso acontecer, se alguém oferecer, entregar algo e não houver necessidade de compra, ela vai ser uma boa cliente, mas ela vai estar sofrendo por ela vai estar afetando, no caso de nós, por exemplo, que somos pobres, que não temos mais dinheiro do que gostaríamos de ter, do que podemos gastar, ela vai estar deixando de segurar para algo que ela realmente deseja, comprando algo que ela não quer. Tá? Então esse ponto é extremamente relevante. Tá? É um ponto extremamente relevante que ela vai estar deixando a desejar diversos pontos, diversas coisas, e vai acabar abrindo mão, essa pessoa vai acabar abrindo mão de algo que ela deseja indiretamente. Então assim, essa ideia, você não precisa ser um bom cliente, você deve ser bom consigo mesmo e não necessariamente com os outros. Tá? Então essa comunicação do eu me lembrou muito desses atendimentos. Você se expressar aí no seu dia a dia de forma que você precisa. Tem a técnica do sanduíche, então é uma técnica muito relevante. Oferecer um feedback construtivo, combinando elogios e críticas, Eu pesquisei para fazer esse vídeo e assim, de certa forma eu faço essa técnica do sanduíche.
eu sempre chego, né, por exemplo, eu não gostei de uma determinada apresentação, né, não gostei de um determinado tópico ou de alguma questão. Eu falo, olha, realmente ficou muito interessante isso aqui, é muito bom, né, se eu não gostei de determinado tópico, por exemplo, realmente ficou muito bom isso aqui, mas eu não gostei, eu acredito que esse ponto aqui dava para melhorar, dava para fazer de um jeito diferente. Uma sugestão muito específica. Esse é o ponto, que se você colocar, não, realmente ficou bom, a construção aqui, o conceito que a gente quer apresentar e tudo é muito bom, mas nesse ponto aqui eu acredito que tem que ser mais realista. Nesse ponto aqui, será que daria para trocar a palavra? Imaginando, por exemplo, em relação a um grupo apresentar um determinado conceito à população. Então seria mais ou menos essa a ideia do exemplo que eu dei. É você expressar algo construtivo, algo que você gostou e colocar algo que precisa melhorar. É um exemplo, né, que as pessoas dizem, né, tem um amigo da Liga Nacional, aí, goleiro Pedro Bianchini, ele falou aí no tempo que a gente tinha contato, né, ele é da minha idade, a gente estudou junto, da Liga Nacional de Futsal, acho que é Pedro Henrique Bianchini o nome dele, pesquisem aí que vocês vão achar. Então ele falava no tempo dele que você pode errar 10 vezes, né? Você pode acertar 10 vezes, né? Você pode acertar sempre. Se você errou uma vez, vai aparecer gente para criticar, mas se você acertou as 10, não vai aparecer ninguém para te aplaudir. Então essa técnica sanduíche, ela visa que você aplauda, pelo menos parabenize e situe a pessoa. Eu lembro, né, por exemplo, em 2000 não lembro agora que ano foi, acho que foi joguinho, acho que 2013, alguma coisa assim. Teve um ano que eu estava jogando uma determinada competição de xadrez, algo ali, acho que foi 2012 até, 2012 ou 2013, eu não lembro muito bem. E eu joguei contra o jogador mais forte da competição, inclusive eu ganhei, fui o único a ganhar dele no torneio. E teve toda uma situação, teve toda uma parte polêmica ali da partida, né, em relação a quem é do xadrez mesmo, quem é do esporte. E depois teve um outro momento crítico, né, teve 2 momentos críticos principais. E quando eu saí do local de jogos, né, da partida, que eu ganhei a partida de fato, o meu técnico usou essa técnica sanduíche e realmente foi muito interessante. Ele falou, primeiro, parabéns, você ganhou, você confiou em si mesmo, você fez o seu melhor, você conseguiu o nosso objetivo. E depois ele mostrou a partida lance a lance, e ele me mostrou o trecho que eu errei. Ele falou, olha, aqui tu já tá naturalmente ganho, né, de uma posição específica, mas tu tem esse arremate, que é o arremate, é o ganho imediato. Ganho imediato significa acabar com a partida praticamente imediatamente. Isso é o arremate. Mas eu já estava ganho, eu estava focando em outras coisas, eu estava vendo as partidas dos colegas, que era um torneio de equipe e tudo mais. Então ele usou essa técnica e ele não me fez sentir mal. Já com outra pessoa, né, com pessoas que eu não gosto, outro ponto específico que eu tive aí em relação do xadrez, a pessoa simplesmente chegava e acabava comigo. Por exemplo, teve uma partida que eu ganhei em um determinado torneio, só que eu tinha perdido para o adversário um ano antes. Eu tinha perdido no mesmo torneio, era um torneio escolar. E a pessoa falou, tá, mas por que tu não me falou? A gente podia mudar a escalação, não sei o quê. Sendo que assim, colocar o nosso reserva podia arriscar o confronto inteiro em virtude daquele jogo. E se eu perdesse aquele jogo, meus companheiros ainda ganhariam as outras mesas. Então, quase foi feito um sacrifício de maneira desnecessária. Em outra situação, eu fiquei melhor no começo do jogo contra um outro adversário e, assim,
eu entrou num final que eu estava superior, eu estava realmente ganho, e eu joguei rápido os lances e ganhei, né? Aí, umas 2 rodadas depois, algum tempo depois, um colega de equipe perdeu para esse mesmo adversário. E tipo, em vez dele ser questionado ou de ser tratado do jogo dele, eu fui xingado por ter ganho. Sendo que, tipo assim, deveria ser mais algo do tipo, parabéns, você ganhou, mas será que tu não podia jogar esse final mais calmo? Vamos ver esse final que tu jogou ao toque, porque ao toque toca o relógio, né, que tem ali, aí você joga e toca no relógio de volta. Então, assim, não houve comunicação assertiva. Então eu comparo esse meu técnico, né, o Denis, um grande técnico, com essa outra pessoa que ela simplesmente teve uma comunicação agressiva. E isso magoa, isso ofende de fato. Então é nítida a diferença. É nítida a diferença entre os dois casos. E é extremamente relevante que você entenda isso. Continuando aqui, estabelecer limites e saber dizer não. Aí você precisa avaliar, né, quais pontos da sua vida você precisa dizer não, quais pontos você precisa melhorar, treinar a linguagem corporal, postura, contato visual e tom de voz, ser mais seguro consigo mesmo, né? Então, para desenvolver aí a assertividade, é importante identificar áreas que é necessário melhorar, né, situações, praticar técnicas no cotidiano, do mais fácil para o mais difícil, naturalmente. Você não vai praticar do mais difícil se você ainda não tiver confiança para isso. Você pode fazer roleplay, né, tanto na terapia, né, uma situação de, eu estou conversando com um colega, mas eu quero imaginar como se eu estivesse conversando com o meu chefe, com a minha namorada, ou fazer isso com o terapeuta, que é uma técnica comum, é o roleplay, de cada um se colocar numa situação e imaginar o contexto e a conversa onde haveria essa assertividade, essa conversa difícil. Buscar feedback de pessoas próximas, então buscar aí uma resposta de pessoas próximas de como está sendo, se não está sendo muito agressivo, se não está sendo muito calmo. Considerar participar de cursos, workshops e terapias. Agora, falando do ponto de vista essencial, se você não consegue dizer não, isso está interferindo de alguma maneira negativa na sua vida, é extremamente importante que você trabalhe esses pontos. É muito importante que você trabalhe esses pontos. O que eu quero dizer com isso? Você vai deixar de viver a tua vida, de ter os teus prazeres, de gastar o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro com coisas que você gosta, porque você disse sim para algo que você não queria e você não quer magoar o outro. Então, busque atendimento, né, em alguns casos, ou até mesmo se você gostou de mim, né, tem o meu número aqui embaixo, você pode entrar em contato para agendar o atendimento. E em alguns casos, né, você pode buscar atendimento online ou até mesmo buscar aí o atendimento presencial se você já tem algum psicólogo em mente.